queria chamar também Yasmin Pereira, que é psicanalista. É a primeira vez que ela vem debater conosco, esse amigo aí. E agora nós vamos tocar, o Ronaldo vai continuar com as apresentações e a gente quer alguns minutos. Até já. Boa noite a todos, muito obrigado por vir aqui participar. Odilon já disse, eu sou idealizador junto com o Odilon, produtor do espetáculo. Então eu vou ler aqui umas breves informações a respeito dos convidados. A Yasmin Pereira é psicanalista, palestrante e escritora, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor, Ferenczi, criadora de conteúdo sobre psicanálise, saúde mental, relacionamentos saudáveis e emoções humanas. Jornalista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisa de mercados internacionais da Universidade León, psicanálise pela EPSP e no Instituto Kleiniano de Psicanálise. O Antônio, que já é nosso habitué aqui, é doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, mestre em Teologia Ambiental pelo IUPT, profissional da área de comportamento humano e aconselhamento terapêutico, counseling e diretor do Instituto Rocco e da ProLab Ambiental. Bom, então eu vou começar primeiro com Yasmin. Prazer, boa noite, obrigado. Suas considerações iniciais sobre a peça, sobre o tema da peça, por favor. Eu acho muito interessante, porque, além de psicanalista, eu estive dentro da religião por muito tempo na minha vida. Então, não é verdade que todo psicanalista não gosta de religião e não tem a sua. Então, eu acho uma discussão muito interessante, eu acho que é um tema que atravessa até a clínica, porque a gente está lidando com pessoas, as pessoas trazem as questões religiosas para o setting terapêutico. Então, quando o Odilon me convidou e a gente, enfim, bateu um papo sobre como seria essa conversa, eu falei, particularmente, eu estava muito envolvida com o tema porque eu gosto muito disso, assim. Eu brinco com os pacientes que eu falo, eles vão na igreja e escutam a orientação, eles vão no terreiro e a entidade fala com eles, eles vão na astrologia e eles escutam a mesma coisa que a gente fala no setting terapêutico. As questões que acho que afetam e que fazem doer, tem muitos caminhos para a gente dar vazão a elas, e a religião é uma delas, a psicanálise é outra. Então, eu vejo muito caminhando em paralelo, eu gosto de ver as conexões ao invés dos pontos de exclusão. Ver como a gente usa isso a nosso favor, enquanto profissional, do que simplesmente desconsiderar e acreditar que isso é uma simples alucinação. Perfeito, obrigado. Antônio, ele existe? Para mim existe. Eu gosto bastante da ideia da peça, né? Quer dizer, tirando aqui, obviamente, todo o espetáculo, que eu já assisti várias vezes, por gosto, por interesse, por vontade, mas também tem todo um aspecto da ideia da discussão de uma coisa, no sentido de que, e aí fica para mim uma ideia muito clara, não é uma discussão relacionada à razão. A razão é a última coisa que deveria ser tratada quando se fala de uma coisa que extrapola a própria questão da razão. Então nós estamos falando de fé. Então não se trata de uma discussão de quem tem razão sobre a existência ou não de Deus. Se trata da discussão de quem acredita ou não acredita na existência de Deus. Porque se tem uma coisa que não vai acontecer, é alguém provar a existência de Deus. Ao mesmo tempo, eu queria tentar dizer que a ideia de Deus, que para mim não é só uma ideia, ela sugere a condição de que o indivíduo ele pode se espelhar em alguma coisa que é infinitamente superior a ele. O que dá a ideia de que nós podemos ser sempre um pouco melhores do que nós somos. Diferente quando nós nos apoiamos num outro, nesse herói, seja ele quem for, e que tem poderes limitados, como todos os seres humanos, o que me deixa, de uma certa forma, com a ideia sempre da imperfeição. Então, isso me parece sempre o mais razoável quando eu tenho a ideia de Deus.
E numa discussão como essa, que está dentro, que tem a ideia clara de conexão entre uma conversa e que tenta dizer, olha, tem espaço para conversa, tem espaço, e é um espaço que deveria ser respeitado. Só que é mais fácil, isso é meu ponto de vista, tá bem? É mais fácil a religião escutar a ciência do que a ciência escutar a religião. Essa é só uma opinião. Só. Eu queria colocar um assunto que está cada vez mais presente desde que nós estreamos. Durante os ensaios da primeira temporada, no ano passado, nós estreamos em março, no meio dos ensaios estourou a guerra lá da Ucrânia. Então, atualizou mais o tema da peça, porque aproximou mais. Né? E agora, essa estreia uma outra guerra. Ou seja, não acaba. A gente só está esperando para dar boas-vindas ao próximo ditador, né? que usa a fé, né? Ele se usa de Deus, ele não serve a Deus, né? Ele usa de Deus. E o que você diria disso? A gente vive uma guerra urbana no Brasil diária, né? Então, antes da gente olhar para fora, tem o Complexo do Alemão, que está aqui do nosso lado, que vive uma guerra com o extermínio da população preta. Vamos ser bem sinceros, a população pobre, brasileira, periférica e preta, ela está sendo exterminada há muito tempo dentro do nosso país. Assim. E aí, eu acho que vale de uma reflexão, por que a gente não vem dando vazão ao nosso ódio? O ódio que habita todos nós. Porque, apesar de sermos boas pessoas, somos ambivalentes. Então, amor e ódio andam lado a lado. A gente não está falando ódio como oposto do amor, a gente está falando quase como aliados. O oposto do amor seria a indiferença. Então, é aquilo que eu não sinto. E eu acho que, em alguma medida, quando a gente vê esse tipo de extermínio acontecendo, seja no Brasil, seja em guerras na Ucrânia, seja a questão Israel, Palestina, Hamas, como é que os Estados têm se comportado em relação a isso, a gente está falando também, em alguma medida, de um ódio que impede de ser vivenciado. E, em grande parte, religiões têm responsabilidade sobre isso. Porque é como não sinta, como se sentir ódio fosse te fazer um pecador horrível que vai para o inferno, né? Usando o senso comum aqui. E não é disso que se trata. O ódio é uma emoção como qualquer outra. É uma emoção válida como qualquer outra. O que você faz com ódio é diferente. Então, se eu pego o ódio, jogo uma bomba e mato pessoas, isso não é legal. Agora, se eu elaboro o que o meu ódio está dizendo e uso isso como uma energia para eu ir atrás daquilo que eu quero ou buscar outras situações, outras alternativas, outras formas de dar vazão a isso, aí eu tenho um processo de elaboração desse ódio que é capaz de transformar, é capaz de fazer diferente. Só que, infelizmente, as emoções tidas como não boas, elas são rechaçadas. É como se você fosse errado apenas por senti-las. E a gente sente. A gente sente ódio, inveja, a gente sente, enfim, inúmeras outras, desprezo. O que eu vou fazer com isso? Como eu vou me comportar em relação ao que eu estou sentindo? Eu vou achar um inimigo comum? Tipo, os gays. Exterminemos os gays. Vou achar um inimigo comum? Os pretos. Vamos escravizá-los. Vamos torná-los pessoas escravizadas? É fácil, é a hora que a gente tem um governo eleito como o passado. Um inimigos odiosos em comum. E aí, é sobre isso, em alguma medida. Isso eu estou falando por mim, não estou dizendo que, enfim, nas palavras de outras pessoas. A minha reflexão em torno disso. A gente vive pequenas guerras o tempo inteiro. Agora, uma pergunta é, por que nos mobiliza muito mais quando está fora? Nós estamos anestesiados com as nossas pequenas guerras, porque
quantas crianças morrem aqui por ano de fome, essa falta de saneamento básico, condições básicas de saúde, e você vê na TV isso diariamente? Não, né? Não, e não tem. A minha primeira formação foi em jornalismo, né? A gente aprende na faculdade quantas vidas valem uma notícia. Então, eu estava conversando com uma amiga brasileira que está morando fora, ela está morando na Itália, ela falou assim, nossa, lá é notícia quando uma pessoa assalta a outra, quando alguém se joga de um prédio. Isso aqui é comum. Um assalto na Avenida Paulista. Gente, tiveram uns 5 enquanto a gente estava vendo essa palestra, sabe? Enquanto a gente estava vendo essa peça. Então, a gente normaliza algo que não é para ser normalizado. A gente, né? Vamos seguir. Fique à vontade. Boa noite, gente. Enfim, é hora da gente olhar para dentro de casa, sabe? Fazer o nosso dever de casa. Gente, o saneamento básico, a gente está aqui, a gente tem saneamento básico, mas mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico. E aí, enquanto a gente está falando que as pessoas não têm comida, casa, saneamento básico, educação e saúde com segurança e qualidade, como é que a gente vai discutir saúde mental? Enquanto as pessoas estão lutando diariamente para pagar a conta no final do mês e colocar a comida dentro de casa, aí você vai falar, elabore a sua emoção ruim que está dentro de você. E ela é psicanalista, hein? Mas, aproveitando, eu estava ouvindo vocês de longe, antes, mais uma vez, com licença, prazer em recebê-la aqui. Prazer, obrigada pelo convite. Também, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês pela presença. Mas a psicanálise, a psicologia, como que você vê ela lidando com essas questões que você está colocando e também com a questão da religiosidade? Sabe que a primeira pergunta que nós fizemos aos psicanalistas que frequentavam, não sei se você já comentou sobre isso, a pergunta que a gente fez para os psicanalistas lá com os nossos ensaios, a gente perguntou, todo psicanalista é ateu que nem o Freud? Ignorância nossa, né, de perguntar isso. E aqueles que nos seguiam, que estavam nos acompanhando, nos orientando durante os processos de satisfação, não. Afinal, já se passaram 100 e tantos anos, né, do Freud. É natural que as coisas mudem, né? O que você me fala sobre psicanálise e a visão da religiosidade hoje? Eu acho que depende muito do profissional, assim. O que eu estava falando no início, acho que você estava se trocando. Eu tenho uma clínica de muitas pessoas ligadas à espiritualidade no sentido do espiritismo. Então, pessoas da Umbanda, pessoas que são espíritas kardecistas. A minha clínica é uma clínica em que eu escuto muito os relatos sobre isso. E eu acho que faz sentido com a profissional que eu sou, porque eu de fato estudo sobre isso. A minha família é espírita, então a vida inteira eu escutei sobre o espiritismo. E a gente não descola o profissional de quem a gente é. É que na sessão eu estou sendo psicanalista. Eu estou fazendo desobsessão, mas no espírito para cima, né? Encaminhamento de obsessor. Mas acaba que os pacientes procuram inconscientemente, os inconscientes se falam e a gente acredita nisso, pessoas que de alguma forma acolhem isso. E a escuta não é uma escuta desqualificadora sobre aquela experiência espiritual que a pessoa viveu, mas sim a forma como eu penso, tá? E eu não estou aqui falando por todos os profissionais. É uma escuta em que sentido aquilo dialoga com a realidade. Ele está descolando da realidade? Ou ele está entendendo o espaço que essa religião tem? Assim como um trabalho, assim como uma pessoa pode ter obsessão por trabalho, só trabalho, só trabalho. Então, como é que ele está se relacionando com isso, com a realidade? E o que eu vejo a religião fala as mesmas coisas que a gente fala. A pessoa vai e passa com a entidade e fala, mas a entidade falou isso e isso e isso para fazer. Pois a entidade precisa falar via a terra para te dizer aquilo que a gente vem discutindo dos seus traumas faz 3 anos. No divã. No divã. E Toninho é um querido amigo, acho que desde a primeira semana de debate ele esteve com a gente, é uma pessoa muito querida. Toninho sempre falou, trouxe para a gente visões diferentes
questionamentos, inclusive quando a gente falava sobre a dúvida da existência de Deus. Você falou há pouco, né, da certeza não existe, mas, né, mas que a dúvida, como o Lewis bem coloca na peça, a dúvida é um elemento que também faz investigar cada vez mais, intensificar a sua fé, a busca, pelo menos. É isso? Eu acredito piamente nisso. Eu gosto de brincar um pouco com a ideia de que todo dia eu duvido que eu amo a minha esposa. Ela está aqui hoje? Está. Ai. Oi, Cris. Porque me parece que a única forma de eu continuar visitando a mim mesmo para poder entender se aquilo que eu tenho, sinto, penso, continua tão válido ou menos válido do que antes. E ali eu começo então a me revisitar, enxergar o que tem de verdade, o que não tem de verdade, e a partir daí eu reforço ou dificulto a minha relação com aquilo. E Deus é isso. Quer dizer, no momento em que eu tenho um processo de fé, quer dizer, o quanto madura essa fé, o quanto ela é de fato, vamos chamar assim, inteligente. Porque eu não posso ter devocionismo. Sou católico, apostólico, romano, não só acredito de uma maneira assim etérea, aquela coisa onírica e tal, eu acredito da forma que eu penso ser a mais razoável, que seria observando quais são os preceitos, e a partir daí eu desenvolvo a minha fé. E ela não é, portanto, devocional, como se fosse aquela coisa, sei lá... A fé cega. Isso. Ela é alguma coisa que ela tem, no meu ponto de vista, fundamento. Então existe um desenvolvimento para isso. Então o que eu quero dizer, na prática a dúvida ela é uma aliada da ciência, porque no momento em que eu deixar de ter dúvida, eu ficarei lá, naquele momento anterior, quando era só aquilo, né? Quando a Terra era plana, ou então quando a Terra era só redonda, e depois ela passou a ser nem tão redonda, um pouco elíptica. Então, quer dizer, é a partir daí que a ciência se desenvolve, e a ciência da religião se desenvolve, e a própria religião se desenvolve, e as religiões, as relações também se desenvolvem, né? Eu só queria fazer quando você perguntou da guerra, é só uma pequena informação. A guerra, muitas vezes, ela é o quê? É a tal da energia vital que se fala tanto. É uma energia vital de proteção, de rechaçamento, de poder e etc., e que não tem o processo decisório. Porque se eu tenho uma energia vital e eu vou contra o meu inimigo, suposto inimigo, eu estou criando, portanto, um campo sem a decisão. Eu sou simplesmente aquele que tem um impulso animal para poder resolver um problema. Então, é um pouco relacionado, inclusive, à questão da peça, a ideia da psicanálise e tudo mais, né? Exato. É importante comentar com vocês que vocês não participar. O que mais nos encantou, o Ronaldo que trouxe esse texto, foi ele que mais de 10 anos, né, Ronaldo? 11 e meio, quase 12. Quase 12 anos tentando montar esse texto, que já foi para mãos de outras pessoas, outros produtores, acabaram fazendo. Teve uma montagem sim no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, mas ele está labutando por esse projeto há muito tempo. Quando ele trouxe o texto para a gente, o que a gente mais se encantou com ele é justamente essa capacidade de diálogo que esses dois homens, que pensam completamente diferente, se opõem em alguns momentos veementemente, mas eles nunca perdem o respeito um pelo outro. E tem a qualidade dos grandes homens, como foi Freud, como foi o Lewis, da escuta, que é um processo também que é muito parecido tanto com a psicanálise quanto com o processo do ofício religioso, né? Os padres, pastores, rabinos, eles têm esse processo da escuta, né?
Então isso nos encantou, e o Ronaldo e o Vini falando há pouco, quando a gente estava saindo de toda a guerra da Ucrânia, e agora novamente começa a degradando dessa maneira, e vejo como a peça ganha, como ela falou, essa atualidade, né, essa pertinência para esse momento atual. Como é importante a gente falar sobre isso, e principalmente sobre o diálogo. O diálogo da psicanálise com a religião, o diálogo da a fé, teísmo versus o ateísmo, que eu acredito que nunca vai ter nunca vai ter uma coisa assim, alguém venceu. Nossa ideia não era ninguém entrar aqui no espetáculo, um ateu sair religioso e um religioso sair ateu. A ideia não é essa. A ideia era de trazer reflexão, pensamento. Da mesma maneira como Freud, em determinado momento no final, principalmente quando ele demonstra, né, que ele vai à música, alguma coisa ele deixou, ele despertou nele, né, não se permitir emocionar. E ele, o que eu falo no final, a ideia de Deus muda para mim todos os dias. Então é isso. Eu acho que o papel da peça, da arte, do teatro, é a gente trazer essa reflexão. Mas eu acho que agora é bom a gente ter microfone aqui na plateia para quem quiser. E quem gostaria de fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Quem quiser só levantar a mão, a Jane que está ali naquele cantinho. Que aliás hoje é aniversário dela, parabéns pelo seu aniversário. Quem quiser, ela pode. Psicanalistas, onde vocês estão? Tem psicanalista? Tem aqui, olha, do lado de cá tem um senhor aqui que gostaria de fazer uma colocação ou uma pergunta. Enquanto isso, está chegando, quero agradecer a presença da dona Manuela Silva, que é de Portugal, o seu esposo, que veio especialmente nos ver hoje. Muito obrigado. Nosso amigo comum Miguel Setas indicou, ficou muito feliz com a sua presença aqui. Queremos muito levar a peça para Portugal, viu? Boa noite. Parabéns pela peça. Dentro do momento atual, existe uma pertinência interessante que reflete a peça. A guerra que iniciou a semana passada, ela tem um fundamento religioso. Então nós temos religião e guerra. Eu gostaria de uma análise sobre esse aspecto, porque é algo que me impactou bastante nessa análise pessoal que eu fiz. Porque fica um ódio entre dois povos, mas se analisado profundamente, ele é religioso. Por favor, nossos convidados. A questão não é religiosa, a questão é política e de domínio. Domínio de território, domínio de poder, domínio de uma série de coisas, e que tem lá uma ideia de querer ocupar ou ter Jerusalém, seja um pedaço ou outro, como a capital ou o centro de poder ali do processo. Então, quer dizer, se usa da ideia, isso foi falado inclusive durante a peça, né? Quer dizer, se usa da ideia de Deus porque isso tem força. As pessoas morrem por causa de Deus. As pessoas elas se enfrentam por causa de Deus, Matam por causa de Deus, por né? causa de Deus. E Então, em nome é de Deus. Em nome de Deus, o que é pior. Né? Isso. Então, se reveste disso, e principalmente se dá um teor de, olha, faça isso, morra, que você ainda vai ter um céu com 10 esposas, etc. e tal. Então, quer dizer, é um barril de pólvora a todo momento. Desculpa, não, porque você estava falando, me veio à cabeça uma frase que eu falo na peça. O sofrimento é um instrumento. Será que o sofrimento não é um instrumento que Deus nos deu? E essa época de guerra, a gente reflete muito sobre isso. Milhares de pessoas estão sofrendo muito, não só em Israel, como na Ucrânia. E na Palestina. Exatamente, na Palestina. E na Rússia também. Né? Como justificar? Como a psicanálise vê o problema do sofrimento e como a religião vê isso, numa época de hoje? Eu acho que o sofrimento precisa ser validado, né? Enfim, eu acho que uma das coisas que a psicanálise fala muito sobre é a elaboração de traumas. A gente está aqui, adulto,
achando que a gente existe no lugar da razão e que a gente controla tudo que a gente faz. E essa é a grande falácia que contaram pra gente. Na verdade, nós somos dominados por um inconsciente que fala uma lógica completamente diferente da razão. Então, enquanto você acha que a gente está aqui falando na razão e que a gente está sentindo na razão, gente, é um grande iceberg, você está vendo só a pontinha. Existe todo um arcabouço que está escondido, recalcado no seu inconsciente e que te mobiliza. E que, na verdade, dita as regras sobre como você age. Então, eu acho que essa é uma das feridas narcísicas que o Freud falava, que é assim, olha só, o ego não é senhor na sua casa. Você está achando que você está mandando na sua vida, mas não é você. E você existe no lugar dessa razão, do ego. Então, em relação ao sofrimento, o que a psicanálise fala vários autores falam muitas coisas, mas enfim, o meu entendimento disso a gente precisa validar e reconhecer esse sofrimento. As nossas gerações foram gerações que escutaram: engole o choro, isso não é nada, isso vai passar. E um dos movimentos que a gente faz na clínica é justamente dizer: isso doeu, isso foi ruim, isso te fez sofrer. E como a gente elabora isso é qual o recurso você criou a partir do sofrimento que foi gerado. Só que a gente está falando de um processo de análise que dura anos. A gente vai escutar os pacientes repetidamente falarem sobre os seus traumas. Tem um texto do Freud muito famoso que fala repetir, recordar e elaborar. A gente vai repetindo as nossas ações. Então, assim, eu saio sempre com o mesmo perfil de pessoa. E esse perfil de pessoa me faz sofrer. A partir dessa observação, dessa repetição, eu consigo pensar o que me faz ter esse tipo de comportamento, me relacionar com esse tipo de pessoas, para poder elaborar um trauma passado que tem esse reflexo e aí poder fazer diferente. Então, a gente precisa acolher o sofrimento, acolher a dor, acolher o ódio, acolher a raiva, e para que isso possa se manifestar de outra forma, para que a gente possa perceber que tem uma expressão que eu brinco, e aí com o perdão da palavra, o trauma te fode, mas ele te funda, né? Já pedindo desculpas aqui pelo palavrão. Ele te desestrutura, te desorganiza, mas ao mesmo tempo, se vocês estão vivos hoje, todos traumatizados que somos, é porque a gente conseguiu criar recurso a partir do trauma que a gente viveu. A partir do sofrimento. A partir do sofrimento. Então, esse sofrimento ele precisa ser nomeado, porque a gente tem esses traumas muito quando a gente não tem repertório, quando a gente não tem palavra. A criança não sabe dar nome para aquela emoção que você está sentindo, aí você fala que é birra e desqualifica, ou você acolhe aquela demanda e fala, vamos entender o que é isso para você. Só que a gente faz isso com adulto. Você vê adulto de 50 anos fazendo pirraça. Você vê adulto de 50 anos fazendo birra, manha. E não é para a gente desqualificar, eu estou brincando aqui com as expressões do senso comum, mas é para que a gente possa validar essas emoções. E nesse sentido, a psicanálise vem justamente para dar esse contorno, porque as pessoas tinham esse contorno. Então, pelo que eu entendi da resposta de ambos, a dor e o sofrimento são entendidos de uma maneira muito parecida, tanto pela psicanálise como no aspecto religioso. Concorda ou não? Não. Não. É que assim, primeiro que o ser humano ele não é regido pelo inconsciente. Ele tem o inconsciente como componente. O ser humano ele é regido, ele tem um inconsciente que o empurra, mas a algum momento o ser humano pode decidir diante do inconsciente. Isso é a visão de Viktor Frankl, né, que ele vai completamente, vamos dizer assim, não é completamente, mas ele vai impor um conhecimento que é, apesar do que nós sentimos, nós podemos decidir sobre isso. E quando ele fala, e aí eu vou me debruçar sobre Frankl para ele poder dizer o seguinte: lá no final do primeiro grande livro dele, que é o Psicólogo no Campo de Concentração, ele fala da tríade trágica. Todo ser humano, sem exceção, ele passará, ele terá na sua frente a culpa, a dor ou o sofrimento e a morte. A questão é, como é que nós enfrentamos isso? Então não importa o que fazem com a gente, e sim o que eu faço com aquilo que fizeram com a gente.
Mas na própria ideia da guerra, que é sempre aquilo que nos colocam, né? Que é a ideia da vingança. E isso não é humano. Isso é o inconsciente agindo. E quando eu sou movido pelo inconsciente, eu sou capaz das piores barbáries. Porque eu não me coloco como um ser humano que decide a todo momento. Posso discordar em partes? É isso que nós estamos aqui hoje. Esse lugar da razão, ele acontece se você tem uma elaboração psíquica. Se o seu ego está estruturado de uma forma integrada. E o que a gente vê hoje socialmente são egos fragmentados. Então, é lindo. É lindo. Aí sim, eu, uma pessoa analisada, depois de muitos anos de terapia, consigo reconhecer quando, quase num impulso, eu não atuo. Mas, no geral, a gente atua. E aí é quando o inconsciente fala, eu não queria fazer isso, porque será que eu fiz? Eu não concordo com essa atitude, eu não acho isso legal. Meu juízo de valor sobre as minhas próprias atitudes. Mas quando eu vi, eu já estava fazendo. Óbvio que com o processo de análise você consegue elaborar, aí sim, para não ser regido pelas pulsões que te movem e que existem em você. Quando você fala que a vingança não é humana, ela é humana. Se o humano está sentindo, ela é humana. Senão seria deixar fora algo que está dentro. Agora, ela é culturalmente bem vista. Ela é, por um lado, se vingar, você fala, nossa, que ótimo, né? Vingança, que delícia, é uma sensação ótima. Só que aí vem a cultura. Nós não somos seres regidos exclusivamente pelo nosso aparelho psíquico. Nós somos seres inseridos numa sociedade, com regras, que a peça mostra, pai e mãe nos ensinaram também, regras familiares, regras sociais, culturais, que ajudam a dar um limite. E eu acho importante, tá? Não estou dizendo que esses limites não são importantes, senão de fato viraria barbárie. Se a gente não tivesse a cultura para dizer, olha só, até aqui você pode ir, se tudo fosse pura realização de desejo, a gente viveria um caos. Acho que eu acho que é na série Lúcifer, se eu não me engano, ou enfim, alguma outra, não estou me lembrando, que tem um episódio em que é como se os superegos não existissem, então esse freio moral de lei não existisse, que a gente só realiza desejo. Gente, é um caos. Você fala, pelo amor de Deus, me traz uma regra, porque isso aqui está muito bagunçado. Mas se a gente não passa por um processo de reconhecimento sobre a forma como a gente sente e age diante das situações, aí a gente só reage. Aí é a hora que a gente fala, esse inimigo comum, vamos entrar aqui nessa manifestação que eu não sei nem exatamente o que, mas a gente odeia essa pessoa junto e vamos lá. Vem a visão que eu tenho sobre as pesquisas que eu já fiz. Muito bem. Alguém que tem? Aqui, olha, desse lado tem mais um senhor aqui que gostaria de falar. Tem psicanalistas aqui na plateia? Não, só pergunta, tem? Certo, estudante? Psicólogos, estudantes? Estudando psicologia? Bacana. Muito bom. Diga, boa noite. Boa noite a todos, meu nome é Érico, sou estudante de psicanálise. Perdão, seu nome? Everton. Everton. Preciso de Eros. Tu fale de escuta, hein? Fale de uma pessoa de idade que já tem problema de audição. Diga. E foi sensacional, né? Porque até por vida própria também venho de uma infância já religiosa, enfim, hoje estudante de psicanálise, foi maravilhoso ver a peça de vocês. E eu queria, não sei se isso seria mesmo uma pergunta, uma provocação, mas de um lado, né, a gente olha para a ciência, para a psicologia, para a psicanálise, que enxerga Deus mais como uma construção humana, né? E do outro lado nós temos a religião, que entende que o homem sim é uma construção e não Deus. Queria que, se vocês pudessem colocar, claro, a interpretação de vocês. Deus é uma fantasia humana, como Freud traz, né? E uma fantasia mal interpretada
pelo ser humano, que de um modelo ideal de ser que não consegue, que o homem fica quase impossível para que o homem alcance isso, ou do outro lado a religião que coloca, né, Deus como autor e nós, seres humanos, que não sabemos interpretar esse amor que ele emana ou de algo desse tipo. Essa é a grande questão, né? Que para cada um é uma coisa diferente, né? Mas vamos deixar todo mundo se manifestar. Ninguém fala. Bom, o Tânia já falou meio claramente sobre isso, né? Cláudio, qual é a sua visão disso? Deus é uma fantasia? Para mim não é. Para mim não é porque eu sinto a presença de Deus. Já senti em momentos em que eu me senti impotente em relação à vida, momentos em que eu sofri e algo me conduziu. E não foi só a razão, sabe? Não foi só a razão, foi algo que me conduziu e que é um sentimento, como o próprio Lewis fala, alguma coisa que te conduz, é um sentimento oceânico, como ele diz, que te toma em alguns momentos, né? Momentos inexplicáveis na vida, em que você está destruído, que você levou um tombo e que algo te fez levantar. Então eu acredito em Deus. Eu não sei explicar porquê, mas eu acredito que ele existe e isso me conduz. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extremamente racional também. E fui ateu há muito tempo, como Lewis. Graças a Deus eu sinto isso. É um sentimento, eu não consigo controlar. E quando eu sinto isso, eu me transformo como pessoa, eu consigo ultrapassar as dificuldades, os obstáculos. É o meu depoimento. Acho que rapidamente dizer que a religião ela não é utilitarista, ou não deveria ser. Usar a religião me parece um pouco estranho, mas enfim. Acreditar são obras. Isso que o Cláudio coloca, isso para mim me toca muito, porque é assim, eu preciso de algo superior a mim. Eu preciso disso, porque senão eu estarei sempre igual ao que eu sou, ou igual no máximo ao que um outro ser humano é. Eu não posso me resignar a pouco. Eu preciso me resignar muito, porque eu sou muito melhor do que eu posso ser agora. Mas enfim, só para dizer que Deus não é uma construção, porque nós não temos uma imaginação suficientemente tão grande a ponto de criar como se fosse simplesmente um mero acidente e ponto. Acidente do quê? Que acidente pode criar um ser humano que pode criar tudo isso daqui? Me parece estranho. Mas enfim, isso é a posição de um cientista que ao mesmo tempo é um crente em Deus. Fiz ciência da religião, mas eu sou químico de formação, ambientalista e tudo mais, e essas coisas conseguem conviver de uma maneira bastante tranquila. Mas é isso. Acreditar é uma questão de fé e não é razão. Uma coisa que você perguntou sobre religião, que você falou, existe uma diferença que o Odilon fala muito sobre isso, a diferença entre religião e religiosidade. Eu acho que a religiosidade é uma coisa muito particular de cada um, e é nela que eu acredito. Eu criei a minha própria crença, independente dos dogmas de igreja X ou igreja Y. Então eu tenho alguns problemas com hierarquia da igreja, ou seja, eu não me dou bem com igrejas, mas a religião, isso não me impede de acreditar em Deus. Eu tenho uma dúvida assim, eu fui criado com a família católica. Agora, qual é a visão atual do inferno pela igreja? Está com tempo? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Eu ouvi uma coisa na internet muito interessante. Diz assim, religião é o seguinte, existe um cara lá em cima que você nunca viu, ninguém nunca viu, ninguém nunca prova que ele existiu, mas que ele está te olhando o tempo inteiro, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que você está pensando. Mas que ele tem 10 regrinhas, que se você descumprir uma das regras, você vai para um lugar que só tem fogo, cheiro de enxofre, mas ele te ama. Agora, como é que ele me ama e me joga no inferno? Como é que é isso?
tem uma visão que me parece bastante interessante, né? Quer dizer, eu coloco na mão a quantidade de água possível. Só que a quantidade de misericórdia que Deus tem é um oceano. Então é assim, não é desse jeito, porque esse é o jeito, vamos chamar assim, absolutamente utilitarista que se tinha lá, como uma forma de dizer, ó, essa aqui é a regra e ponto final. Criança, não chore, não é isso? Então esse mesmo utilitarismo, essa mesma religião pueril é a que dá essa visão de inferno. O inferno existe para aquele que recalcitrantemente, aquele que redundantemente se dispõe a não querer fazer o certo, apesar de ter uma medida relativamente certa para as coisas. Então, o inferno é como se fosse a última saída que tem. Porque senão, nenhum de nós aqui precisaríamos fazer nenhum tipo de esforço para poder alcançar o mínimo necessário. E outra, nenhum de nós vai alcançar a nada, hein? Nenhum de nós. Não será pelo nosso esforço, e sim pela misericórdia daquele que criou. Essa é a visão da religião. Da religião. Eu não sou teólogo, tá? Só uma medida. Eu sou cientista da religião, aquele que olha a religião por meio da filosofia, da sociologia, da ciência, etc, etc e tal. Se me permite, eu acho que o inferno é repetição. A gente vive aí na Terra mesmo. Fazendo uma piada psicanalítica, né? Porque você se vê preso numa situação em que você mesmo se coloca e da qual você não consegue sair, tem mais inferno que isso, minha gente? Você fala, gostaria de fazer diferente. Um exemplo fácil, assim. Estou num trabalho infeliz. Tenho um chefe abusivo, tenho uma equipe que me deixa insegura trabalhando. Eu estou o tempo inteiro me sentindo angustiado, ansioso, eu estou com burnout, eu estou tomando remédio, eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para acordar e eu não consigo sair disso. Se isso não é um inferno, meu amor, eu não sei o que é. Né? Mas, te respondendo um pouco, aproveitando o gancho, eu acho que você fez a pergunta de $1 milhão, todo mundo quer saber essa resposta, mas a fé em algo maior tem um impacto extremamente positivo quando a gente vai para a clínica, tá? Então eu tenho casos de pacientes que estavam em repetições traumáticas por um desamparo infantil muito grande e que vão para uma religião e encontram um conforto, uma segurança, uma ordem divina, seja a crença que a pessoa tem, e a partir desse conforto, desse pai suficientemente bom, vamos chamar assim, usando aqui fazendo uma heresia com o conceito winnicottiano, que é a mãe suficientemente boa, eles passam a acreditar, passam a ter confiança, alguém olha por mim, alguém me dá o amparo que eu preciso porque eu não tive, porque se eu tenho isso não é uma questão. Então, alguém zela por mim, tem alguém cuidando de mim, alguém em quem eu confio. E a partir disso, psiquicamente, eu não estou nem dizendo que Deus não existe não, cara, eu acredito super. Essas epifanias de, olha só, de repente me guiou num caminho, veio uma voz que eu não sei de onde, eu acreditei e fiz, isso acontece comigo também. Um pouco assim eu virei psicanalista, tá? Mas isso promove uma mudança psíquica muito grande. Aí você vai dizer que Deus não existe? Vai ser nietzschiano e vai falar, Deus morreu. Não, gente, eu vou usar isso a meu favor. Que bom que o paciente está melhorando, que bom que o caso melhorou, que bom que ela está tendo recurso, essa pessoa, de fazer diferente. Eu acho que o que a gente percebe é que a ideia de Deus é muito pessoal. Que como ele não pode ser comprovado cientificamente, né? Era pastor presbiteriano. E engraçado, o Toninho sabe dessa história já. Todos os religiosos que passaram aqui até hoje, a gente perguntou: tem certeza da existência de Deus? E 100% deles falaram não. E no começo isso me deixou até não. Peguei para rabino, pastor evangélico, protestante, presbiteriano, padre, todo mundo. Nós tivemos aqui até padres psicanalistas. Olha que engraçado.
No dia que veio o padre psicanalista, a gente só teve ele. Não teve dois. Perguntava, uma hora no psicanalista, outra hora no padre. Estava sentido ele. Mas esse pastor presbiteriano, perguntando para ele, ele foi um dos primeiros que falou, tem. Agora, faz uns 2 meses atrás, ele falou, mas qual é a certeza da existência de Deus? E ele disse, quando eu vejo a compaixão dos homens para com os outros homens, quando eu vejo um homem, a fraternidade, o acolhimento, o amor ao próximo, quando eu vejo pessoas se movendo em direção ao outro, nesse sentimento de acolhimento, de amor, de empatia, é aí que eu encontro a presença de Deus. É aí que para mim Deus se manifesta. Então veja, são visões diferentes, e eu acho que essa experiência, né, de Deus é muito pessoal, né? E sim, sem dúvida nenhuma, religião não é igual religiosidade, espiritualidade, né? Gente, nós temos ainda mais alguém que gostaria de falar, temos ainda mais um tempinho, porque a gente tem que encerrar, porque senão o bate-papo fica maior que a peça. Mas tem mais alguém que gostaria de conversar? Perguntar? Tem. Mais uma pessoa aqui, olha, Tadeu. Tadeu é o nosso diretor de palco, um veterano do Teatro Paulista, está sempre conosco. Uma salva de palmas para o Tadeu. Obrigado. Diga. Bom, primeiro, parabéns para vocês. É a minha segunda vez aqui. Eu vim com meu O microfone dele acho que não está funcionando. Eu ouvi que é a tua segunda vez. Nosso azul. Vamos lá. Agora. Primeiro, parabéns para vocês. É a minha segunda vez aqui. Dessa vez eu trouxe meu filho. Nós somos... eu acredito, ele não. E o meu depoimento para vocês é o seguinte. A segunda vez que eu estou aqui, porque eu gosto do assunto, gosto de discutir sobre o assunto. Em nenhum momento eu penso em ciência quando penso em Deus. Então, eu queria dar esse depoimento para vocês. E ele é um grande brother que nas horas boas e ruins ele está do meu lado. Acho que esse é um ponto. Eu queria que meu filho tivesse esse brother. Talvez um dia ele tenha, ou se não, ele tem pai, mãe, amigos e etc. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pelo seu retorno. Vocês sabem, gente, que a gente tem visto nesse ano e quase 8 meses que a gente está em cartaz, a quantidade de pessoas que retornam, trazendo amigos, parentes, ou que retornam para ver. Tem gente que já vem 3, 4 vezes ver o espetáculo. E quando a gente começou, né, Ronaldo? Cláudio, a gente não imaginava que essa peça, simples, né? 2 homens conversando, só que são 2 homens brilhantes, mas como esse tema é palpitante, a gente achava que a peça era bacana, um texto bonito, ia fazer um certo sucesso, tá bom? Mas a gente não imaginava que o impacto que ele teve. A gente já rodou o Brasil, fomos às cidades que a gente voltou 2 vezes para a mesma cidade, como Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, e com casas lotadas, com mais de 800, 900 pessoas nos teatros. E isso é surpreendente, a gente se surpreendeu desta forma. Como é que isso toca? É um espetáculo que faz as pessoas falarem dele a respeito. Os temas são muito comuns a todos os seres, né? Então isso é uma coisa que nos emociona muito nesse processo todo, essa experiência que você teve. Mas eu acho que a gente, infelizmente, nós temos que ir caminhando para o nosso encerramento aqui do nosso bate-papo. Eu queria pedir que cada um de nós faça as suas considerações finais, começando pelo Cláudio. Oi, eu queria agradecer a presença sua, Toninho, de novo, porque a gente está fazendo esses debates há 2 anos, 1 ano e meio, e sempre é enriquecedor. Inspirador, né? Ouvi-los, inspirador. Ouvir você foi muito inspirador hoje. Obrigada. Toninho já conhecia, sempre inspirador. Eu acho que o teatro tem essa função
essa função de nos fazer, nós atores, de a gente estudar cada personagem, né? E eu acho que ele tem um poder maravilhoso, maior ainda, que é o poder transformador, o poder de provocar reflexão, de estimular o pensamento, de provocar a imaginação, né? Esse é o grande poder do teatro. É só através da cultura, da arte, da educação que uma sociedade pode se desenvolver. Ali, 2 pontos rápidos. O primeiro, C.S. Lewis vai falar um determinado dia que a música é o eterno filosofar da alma. E Freud não quer ouvir música porque se ele for para dentro dele mesmo, ele vai encontrar Deus e ele vai dizer, eu acredito. 2, quando a gente pensa na ideia de Deus, nós estamos pensando no máximo possível. E o problema é que o ser humano, ele está numa, falar como jovem hoje, numa vibe de fazer o mínimo do mínimo. Então, quer dizer, quando nós acreditamos na ideia de Deus, eu posso ser o meu melhor a cada dia que passa. Então é algo que nos levanta, né? O Raise Me Up, aquele negócio é um negócio que me deixa muito feliz e eu acordo todo dia dessa forma. É a única coisa que me sustenta de fato. Eu vou seguir a linha do Cláudio, dizendo que o teatro é sempre uma experiência transformadora. Seja o bom teatro ou o mau teatro, porque você pode sair odiando a peça, mas está pensando na peça. Então, mexeu de alguma forma com você. E o que nós precisamos, a nossa maior ferramenta para divulgação é o boca a boca. São vocês mesmos. Vocês que gostaram. Obrigado. Primeiro, obrigado, né? Obrigada pelo convite. Foi um prazer falar. Eu amo falar de psicanálise, sou da comunicação, então a gente fala mesmo. Pegando um gancho no que você disse, eu acho que a gente culturalmente foi ensinado a uma ideia de Deus como se Deus estivesse fora da gente. Como se fosse uma instância, um ser ideal, e aí a gente vai para o simbólico. O velhinho sentado no alto de um trono no céu, que sabe o que é certo e o que é errado. E eu acho que um pouco do gancho que você falou na fala do pastor que esteve aqui, eu acho que é de fato perceber essa energia que tem dentro da gente e que enfim, vai para além do que a gente consegue dar palavras, realmente. Então, eu acho que, enfim, isso é a minha opinião particular, não é a psicanalista falando, é o que eu imagino. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa rever o conceito de Deus. Né? O que é Deus? Então, o que é Deus para você, o que é para você, o que talvez possa ser seu filho, né? Então, não sei, pode não ser esse brother que ele vai trocar ideia, mas talvez você veja Deus em outras situações. Tem uma fala da peça que é: eu não vejo Deus quando eu estou num campo bonito. Eu acho que eu vejo Deus, eu discordo do Lewis nesse momento. Eu acho que é justamente a hora que eu entro em contato com a minha essência, eu entro em contato com quem eu sou de verdade. E se somos todos um e somos todos filhos de Deus, somos também parte dele, né? Vamos pensar assim. Então, qual é a minha divindade? Então, se eu estou em paz comigo mesmo, se eu me aceito e me respeito nos meus limites, em quem eu sou, nos meus desejos, se eu acolho as minhas emoções, se eu dou valor para a história que eu tive, ao invés de invalidá-la, talvez eu esteja manifestando Deus em mim mesmo, assim. Então, eu acho que, pensando um pouco no que a discussão provoca, eu acho que Freud falava sobre os processos de sublimação e a cultura era um deles, assim, através da sublimação. O que é isso? É você produzir um produto cultural, é ótimo, estou sendo redundante, mas produzir algo que é culturalmente relevante faz com que você possa elaborar traumas, faz com que você possa dar vazão àquilo que te machuca. Por exemplo, um pai que perdeu uma filha num acidente de carro e ele monta uma ONG para prevenir que pessoas bebam e dirijam alcoolizadas. Ele está elaborando esse trauma através de um produto entregue para a sociedade. E eu acho que o teatro mobiliza essas emoções, a música mobiliza essas emoções, através dos produtos culturais que às vezes a gente entra em contato com emoções. Eu concordo sim que o Freud não escutava música porque devia mexer muito com ele,
Enfim, a gente pode, de fato, elaborar, é um dos caminhos. Então, eu acho que a cultura tem um potencial transformador e que devia ser super valorizada e incentivada e, assim, no topo da nossa lista de investimentos, para além das necessidades básicas, né, que a gente já falou aqui, a cultura, para mim, entraria nessa cesta básica que a gente deveria ter enquanto sociedade. Assim. Então, muito obrigada pelo produto que vocês oferecem. Eu queria agradecer imensamente você, a tua presença, e já vai fazer parte do nosso time. Vamos chamar outras vezes para participar. O Ronaldo, nosso produtor, por ter trazido o espetáculo para a gente, Toninho, companheiro querido, Cláudio, companheiro desde o primeiro dia, estamos juntos nesse processo. Interessante a gente estar falando muito de cultura hoje, né? O Freud era um apaixonado por arte. Por outro lado, né? Algumas coisas ele tinha dificuldade na música, mas ele era um grande colecionador de arte, falava sobre cultura, ele escrevia sobre isso. E ele tem uma frase linda que ele diz: onde quer que a psicanálise chegue, os poetas já chegaram antes. Né? É lindo isso, né? E acho que essa é... Outro dia, rapidamente, eu fiz uma live com um amigo que fiz um trabalho com ele, advogado. Fizemos um curso ele desenvolveu um curso de sustentação oral para advogados, para tribunal. Num trabalho que eu faço com comunicação também. E ele convidou um dos maiores mestres do direito brasileiro, o doutor Namor Pulhões, que é considerado a Fernanda Montenegro Paulo Otran da advocacia. Né? E ele falou uma coisa muito interessante. Uma hora que foi perguntado para ele o que o senhor fala, o que é necessário para um jovem advogado para ter sucesso, para se realizar, etc. e tal. E a gente ficou pensando, né, na hora que a gente falaria, tem que aprender todo o código penal, fazer isso, fazer aquilo. Ele falou assim: ele tem que ser humano. Ele tem que ler, ele tem que entender a humanidade, ele tem que estar dentro da sociedade. Ele não falou nada sobre, em termos do direito, da advocacia, nada. Ele só exaltou as qualidades humanas do ser que provocam, e ele falou da cultura. Ele falou assim: aquele que não consome cultura, que não entende as reflexões que a literatura, o teatro, a música e tantas outras, todas as artes trazem, a capacidade de reflexão e de interpretação que um advogado precisa ter quando ele está lidando com seres humanos. Essa é a maior virtude que um advogado. Eu fiquei encantado. Eu conhecia ele de nome, nunca tinha conversado, mas é muito do que a gente fala também, né? Da importância que a arte e a cultura tem na sociedade. Então, é isso. Um agradecimento a vocês todos por mais uma vez estarem com a gente. Muito obrigado a vocês, nossos amigos que estão na internet. Nós temos os nossos bate-papos, são sempre ao vivo, aqui são transmitidos. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando também pelo Instagram. E vamos descer agora, vamos aí ao saguão, para quem quiser ainda um abraço. Vamos descer agora. Muito obrigado, gente.